Bem-vindos ao podcast da 2A Consultoria, soluções na área de saúde. Hoje eu estou aqui com a minha amiga e com a minha sócia, Paula Ganimi, e estamos recebendo a nossa amiga e convidada, colega de trabalho, Luciana Obrecht. A Luciana, ela é sócia-diretora da GES Consultoria. Lu, aqui no Nova, vou te chamar de Lu, tá? Aqui todo mundo é amigo, tá todo mundo em casa. Obrigado, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast. A gente que é da mesma cidade, já compartilhamos alguns clientes em comuns. A gente sempre está batendo papo sobre tendências, inovações, projetos dentro da área de saúde. Muito obrigado por você dedicar esse seu tempo de estar com a gente aqui hoje. É um prazer te ouvir. Para começar o nosso podcast, a gente sempre pede ao nosso convidado para que ele se apresente. E aí, Lu, fica muito à vontade para se apresentar, falar de você, da sua carreira, da sua empresa. Tá com você. Aonde começou isso tudo, Aonde começou isso tudo, tá com você. Tá bom, gente. Eu que agradeço o convite, tá, de estar aqui com vocês. Eu sou a Luciana Obrecht, como o Hugo falou, tá? Trabalho na área da saúde há mais de 25 anos. A minha empresa, eu montei ela em 2019, tá? Então, desde 2019, eu atuo com a GES Consultoria na área de gestão hospitalar, mas o meu de 2019 para cá, né, eu comecei trabalhando numa consultoria hospitalar de uma forma geral. Mas ao longo aí do caminho eu comecei a perceber, né, que eu poderia focar na parte de contas médicas, na gestão do ciclo da receita, né? Então eu me especializei a minha empresa, os meus serviços, né, para atuar nessa área, ajudando aí hospitais, clínicas, às vezes até cirurgiões, médicos, né, para que eles melhorem aí a performance no ciclo da receita, a performance no faturamento. E eu venho, ao longo desse tempo, né, me dedicando, né, a consultorias, né? Comecei nas consultorias no ciclo da receita. E durante essas consultorias, né, eu comecei a perceber que, na verdade, né, a grande carência dessa área, né, o sucesso, né, para que uma clínica, um hospital tenha aí uma melhoria na performance do ciclo da receita, envolve capacitação, treinamento, né? Então a gente precisa treinar as pessoas. E aí eu criei um braço da GES, né? Tem a GES Consultoria, eu criei um braço que é a GES Educacional, onde eu tenho aí mais de 80 cursos, tá? Voltados para a área da saúde, né? Cursos bem direcionados para a área de contas médicas e cursos que também são da área da saúde, mas são cursos mais gerais. Por exemplo, a gente tem, para complementar, né, tem o curso de Excel básico, intermediário, avançado, tem curso de gestão de liderança, de compliance, mas o nosso business, tá, ele é direcionado à gestão das contas médicas, né? Não é o nosso trabalho, ele não é somente, né, ensinar a faturar. Não, nosso trabalho vai muito além disso, né? Os nossos cursos, a gente traz para o aluno, né, o processo, né, o caminho do paciente, né? Então a gente vai mostrando para o aluno, né, todo o caminho do paciente, e nesse caminho do paciente os itens de cobrança estão sendo agregados ali, né? Então a gente vai atuando, né, em todo esse caminho, montando o processo, treinando a equipe, para que quando a conta chegue lá no faturamento, enviada para o convênio, né, a gente tenha uma conversão de produção versus faturamento enviado e recebido, né, de acordo com o que o hospital realmente está, o hospital, a clínica realmente está produzindo. Legal. Lu, me ajuda aqui com um entendimento. Você falou aqui de dois clientes, né? Faturamento médico ou faturamento de negócios de saúde. Você pode explicar para a gente, assim, essa diferença entre uma operação de faturamento de médico e a operação de um hospital ou de uma clínica? Por que eu estou perguntando isso? Aqui na 2A Consultoria, a gente tem alguns projetos que ajudam o médico a captar o paciente, a fidelizar o paciente, mas depois ele precisa receber
não é? Ter um faturamento desse paciente, principalmente quando a gente fala de um convênio. Você pode explicar para a gente, assim, com esse olhar de médico e com um olhar de negócio de saúde, o que é isso quando a gente fala de ciclo de receita ou faturamento? Pensar com esses dois olhares. Só porque tem algumas pessoas que podem assistir aqui o nosso podcast e, por não ser da saúde, eles não têm esse entendimento claro. Você pode explicar o que é isso, como é que isso funciona? Sim, claro. O faturamento, né, para o médico, ou para o cirurgião, ou para o consultório, né, também é importante porque, né, não só captar o paciente, atender o paciente, significa que esse recebimento vai vir, né, a produção, né, o médico produziu 100 atendimentos no mês. Quantos atendimentos foram enviados para o convênio? Será que se eu encaminhei os 100, mas eu cobrei certinho, de acordo com o que está na minha tabela? Tá? Então, é nisso que a gente entra. Mexe diretamente no bolso ou no resultado daquele médico, né? Exatamente, né? Vai fazer toda a diferença. E aí, assim, tudo depende da complexidade. Quando a gente fala de um médico que só faz consulta, a complexidade é bem pequena. Então, na verdade, ali para esse médico, né, é um foco muito maior, né? Na gestão da produção, produziu e o que enviou. Né? E se é só consulta, é uma coisa bem simples, né? Aí só está parametrizado direitinho. Agora, quando a gente fala de um cirurgião que envolve procedimentos e tem todo o faturamento da equipe, quando você fala de serviço, uma clínica de imagem ou uma clínica de SADT, né? Serviços de fisioterapia, fono, tá? Nesse a gente entra, né? Transformando, garantindo, né? Primeiro, eu vou garantir que toda a produção vai se converter em faturamento enviado e esse faturamento que é enviado, né? Ele é enviado de acordo com o contrato, né? do cliente, tá? Para que ele não tenha glosa. É que você ensina a preencher o cheque, né, Lu? Exatamente. Que a gente fala. Exatamente. Então, você falou uma coisa bem interessante, que é em fazer com que a pessoa entenda o processo. Porque tem pessoas que trabalham de forma muito mecânica. Olha, manda o paciente assinar aqui, não esquece de botar o número da carteirinha, que se errar um númerozinho também, prende faturamento, pode ser de R$100 ou de 100 mil, não importa. Então, quando a pessoa entende os porquês, qual é o caminho, essa jornada, ou a jornada da guia até, né? Isso aí. Como que isso muda? Porque a gente pensa assim, mas lá na recepção é muito simples. Aí eu vou fazer uma consulta. Dá só para o paciente assinar, é muito simples. Não, não é bem assim. Tem todo um protocolo para ser preenchido para essa simples consulta chegar no convênio. Então, eu sou muito a favor disso. Quando você ensina o processo, a pessoa entende o que está fazendo, faz muito diferente do que simplesmente uma forma mecânica. Assina, imprime, grampeia, aí quando chega no final da linha lá no faturamento fala, olha, botou errado o número, esqueceu de botar a autorização, enfim, N motivos, né? Então, parabéns por ter tido esse olhar da educação, do treinamento, porque sem educação, né, aonde que a gente vai chegar? Se a gente não aprender, se a gente não entender. Então, eu achei muito bacana. Entender para resolver. Ótimo. Eu te conheci num momento que não tinha o braço de educação ainda. Você tocava o faturamento. Isso. Né? E aí a gente veio se reencontrar, você nesse momento que eu achei maravilhoso, cheio de curso na plataforma, cheio de ideias para frente, e ensinando e tá dando oportunidade para pessoas, tipo, tem uma vaga lá no faturamento de um hospital X, mas eu não sei trabalhar com faturamento, né? Então, vem fazer o curso, eu pego você na mão, que eu sei que você faz curso, tem o gravado e tem o online ao vivo, então você ensina essa pessoa como que ela vai fazer para entrar nesse mercado. Deixa eu complementar, Paulo. Lu, a gente está falando aqui muito de educação, de capacitação dentro da área de saúde. Vamos imaginar que tem alguma pessoa que está assistindo aqui o nosso podcast e quer aprender um pouco mais sobre essa área. Pensando na GES, o que essa pessoa hoje precisa fazer
e o que tem disponível para ela fazer. Ela pode querer entrar na área de saúde, ela pode querer evoluir, se atualizar dentro dessa área de ciclo de receita, de faturamento. Eu já vou chegar na parte da graduação, que você vai falar, mas vamos falar dessa capacitação com um olhar mais técnico antes. O que essa pessoa precisa fazer? Então, lá na nossa plataforma EAD, tá, a gente tem alguns cursos livres, né, que são cursos mais curtos, mas que são cursos técnicos que formam, né, um faturista, um analista, um coordenador de faturamento, um gerente de faturamento, tá? Porque assim, gente, faturamento é uma das áreas mais importantes, né, de uma unidade de saúde, né? Porque o faturamento, né, como a gente estava conversando, ele percorre todas as etapas de atendimento, né? Então, você que é da área da saúde ou quer entrar na área da saúde, é fundamental que entre conhecendo o faturamento hospitalar. Tá? Então, lá nos nossos cursos, eu montei uma trilha de aprendizado, né? Tem um programa de capacitação. Então, nesse programa, eu começo com um curso de gestão de faturamento e auditoria de contas médicas, onde eu vou começar, né, falando do processo, né, que é todo esse caminho, todo esse ciclo da receita, e ao longo desse curso, eu vou ensinar quais são as informações importantes, né, que o setor precisa ter, aonde ele vai pegar essas informações, que ele vai ter que olhar o contrato. Então, eu abro um contrato com uma planilha, mostro para ele, olha, tá vendo? Essa planilha, você precisa preencher, as informações estão aqui no contrato, aonde? Aí eu entro lá e olho. Aí agora a gente precisa entender das tabelas de cobranças que são negociadas com as operadoras. Então, nesse mesmo curso, que é o curso que abre o programa de capacitação, né, eu falo de cada tabela de honorário, tabela de material, tabela de medicamento, as tabelas próprias, tá? E aí eu vou ensinando, né, a fazer, capacitando o profissional, né, para ele ficar apto a fazer os cálculos, apesar de hoje, né, os sistemas, isso tudo, o contrato, essas regras são parametrizadas no sistema. Porém, né, muitas vezes essa parametrização está errada. Né? Então, é importante, né, que quem está à frente do faturamento, ou até mesmo os analistas, conheçam as tabelas, né, saibam fazer os cálculos para poder criticar, né? Porque olha uma coisa assim, um exemplo assim bem prático que vocês vão entender, né? Se eu cobrar a mais, o convênio glosa, mas se eu cobrar a menos? Se ninguém olhar, vai cobrar menos ad eterno e... Ou ele vai glosar do mesmo jeito, você vai perder mais ainda. Vai perder mais ainda, exatamente. Né? Então, assim, quando você conhece, né, as tabelas, né, e você está olhando ali, porque dentro do nosso treinamento, a gente, dentro de uma metodologia que a gente tem, a gente vai treinando o aluno para ele ter aquele olhar treinado, né? Então, assim, tudo que a gente, toda a bagagem, né, das consultorias que a gente veio fazendo, né, todos os erros que a gente vê os problemas se repetem, né, em todas as unidades. Então, assim, a gente já vai apontando, já vai ensinando para o aluno, para ele realmente ficar com aquele olhar treinado. Olha, quando sair um item zerado na conta, ou é um item que foi descontinuado na tabela de material e medicamento, né? Ou é uma falta de associação entre o produto de estoque e o produto de faturamento, né? Então, isso a gente vai explicando lá no curso, né? E vai facilitando, né, a dinâmica do dia a dia ali do profissional. Vai dando essas dicas, né? Porque você já sabe onde estão os problemas e já sabe a solução. Exatamente. Aí você já fala para essa pessoa, ó, tem que ficar ligado nesse ponto, né? Ó, essa dica aqui não pode deixar passar. Então, é diferente de estar fazendo no dia a dia no automático, né? Que é o que a gente está falando, né? Exatamente. Porque tem uma rotatividade grande, né? Tem, assim, hoje a gente encontra no setor de faturamento, né? Como é tudo muito automatizado, né, as pessoas são muito mais digitadores do que analistas, né? E aí a gente perde realmente assim
coisas podem se perder no meio do caminho, que é esse exemplo que eu dei. O cadastro está errado, né? Poderia estar cobrando uma tabela de honorário X mais 20%, por exemplo, o meu acordo. Lá no cadastro só está cadastrado que é a tabela X, não tem o mais 20%. Né? Então, se você não é uma pessoa, né, que entende o contrato, entende as tabelas de faturamento, sabe fazer os cálculos, né, o hospital vai perder esses 20%. Né? Então, assim, são uma série de regrinhas, né, que a gente vai ao longo do curso, né, a gente fala também no curso, né, dos contratos, a gente fala também dos modelos de remuneração, como montar pacote, tá? O que é importante para gerenciar um pacote, né? A glosa, existe glosa zero? Não, a glosa é uma coisa que faz parte ali do nosso negócio, mas a gente tem que trabalhar, né, a gente tem que trabalhar com uma meta, né, de percentual de glosa aí, minimamente aceitável, e a glosa acaba sendo também para a gente uma fonte de informação para que a gente possa acertar, né? Aí vem, você faz um trabalho, né, do fluxo, né, desde o início, né, a paciente entrando e saindo, e aí depois a gente vai fazer um trabalho inverso, que é da glosa consertando, né, a gente fazendo um trabalho, né, assim, né, trabalhando todo o fluxo certinho, e da glosa consertando daqui para frente. Interessante, Lu. Sempre que a gente conversa com algum executivo, algum diretor ou até médico que tem ali um faturamento médico, o ciclo de receita e o faturamento são pontos estratégicos que mexem diretamente no olhar financeiro do negócio. Mas você estava falando antes sobre sistema, sobre detalhes de sistema. Quero trazer aqui para a mesa um tema que está muito falado aí no mercado, que é a parte de inteligência artificial. Falando de faturamento, de ciclo de receita, o que você tem visto, se é que tem visto já alguma coisa de inteligência artificial pelo lado das operadoras ou até dentro de algum cliente? O que você pode compartilhar com a gente aí da sua experiência? A inteligência artificial é uma realidade na área de faturamento, tá? Principalmente em operadoras de saúde. Tá? Então, hoje a gente tem, desde dos robozinhos que fazem aquelas simples conferências, né, das regras de tabela, de contrato, né, com o arquivo que o prestador envia para a operadora. Então, hoje, diferente de antigamente, hoje quando eu envio um arquivo para a operadora já gera, se eu estiver cobrando algo, né, codificação errada, valor errado, a própria operadora nem deixa eu mandar o arquivo. Eu tenho que consertar antes para mandar. Ah, então não vai ter glosa depois, Luciana. Infelizmente não é. Não é bem assim que acontece, não né? é bem assim que acontece. Depois ainda tem a glosa que vem de lá. Tá? Então, assim, é uma realidade, sim, nas operadoras, né? Existe essa conferência mais básica, mais simples, mas hoje existem ferramentas bem mais evoluídas, onde o sistema consegue ler o prontuário, tá? E sinalizar, né, para as equipes o que ficou pendente, por exemplo, foi feita uma evolução, né, e essa evolução ficou faltando alguma informação que é essencial para cobrar um determinado material. Né? Então, a gente cadastra essa regrinha, né? Claro que tem todo um trabalho, nada é mágico, né? Tem todo um trabalho prévio, né? De você estabelecer, né? Quais são as conferências que você quer que o sistema faça, né? E aí o sistema ele faz a leitura do prontuário e ele grifa como se fosse um marca-texto, mostrando o que precisa ser acertado, né? E aí é configurável, né? O próprio gestor, você configura lá, olha, por exemplo, eu estou avaliando os prontuários, né? As evoluções de um CTI. Tá? No dia seguinte, eu quero que o gestor do CTI receba as críticas para ele poder abordar a equipe e fazer os acertos que são necessários. Então, qual é a mudança, qual é o ganho disso hoje, né, para os prestadores? Hoje, a maioria dos prestadores trabalham com auditoria pós. O paciente tem alta, aí que se vai faturar, aí que se vai auditar todo o prontuário.
Quando você trabalha com uma ferramenta dessa, a auditoria ela acontece diariamente em tempo real. Então, aquele meu grupo de auditores que ficam lá no final, né, eu posso reduzir esse número de auditor aqui e essas pessoas eu posso levar para POM, levar lá para o setor, fazendo uma auditoria em loco, treinando as equipes assistenciais de como descrever, de como evoluir, né, para que é uma questão educativa mesmo, né? Porque assim, a equipe assistencial, né, eles são muito focados ali, né, e tem que ser mesmo, na assistência ao paciente. E todas essas regrinhas, né, que os convênios foram criando, né, que existem, não é a especialidade deles, né? Então, é importante, né, que um auditor especialista, né, se esse especialista ele pode estar junto à equipe assistencial no dia a dia, participando dos rounds, porque no round o médico prescreve um medicamento de alto custo, por exemplo, precisa de autorização, mas a equipe assistencial não sabe disso. Uhum. Então, quando você tem esse profissional que sai lá do faturamento, que só vê depois da alta, e está ali naquele momento, né, ele já consegue adiantar. Então, opa, esse medicamento precisa de autorização. Manda para a central. Então, o paciente está internado, vai fazer medicação já autorizado. Quando essa conta chegar no faturamento, está tudo ok. Entendi. E qual é a realidade de hoje? Só depois. Só depois. Só depois. Só depois, né? Aí depois é que vai verificar. E aí, depois perde tempo. Perde tempo. Perde, às vezes, prazo, porque vai justificar. Mas você vê, a inteligência artificial na mesa de novo, né? Porque ela está na pauta. Você vê quanto ganho tem nesse faz, gente? Uau! Exatamente. Porque ela faz um rastreamento e diz para você assim, ó, opa, esqueceu isso. Não olhou aquilo. E aí você pega o auditor, que é o fim de linha, que você já está com prazo já no pescoço lá, traz ele para cá e fala assim, acompanha daqui. Quanto tempo otimiza a conta, o faturamento? Porque se esse cheque não está preenchido corretamente, o hospital não converte isso em dinheiro em caixa, né? A gente não pode investir em coisas novas, às vezes falta até dinheiro para algum recurso dentro do próprio hospital, né? Então, eu acho que precisava também mudar, não sei se você concorda comigo, um pouquinho desse conceito, né, de preparar as pessoas para preencher esse cheque, para entender esse processo. O quão importante é essa posição que a gente chama hoje de faturista. Mas eu acho que tem uma importância maior e é uma pena ter uma rotatividade muito grande. Exato. Porque quando você entende bem, às vezes a pessoa fala assim, eu fui porque tive uma outra oportunidade. Então, acho que essa importância, todo gestor, aí eu puxo um pouco até para o nosso cliente médico de consultório, tá, Lu? Que eu já vi muitos médicos sofrerem gloses ou até falta de cobrança por não entendimento da secretária, porque a secretária não conhece nem, por exemplo, o rol da ANS. Ela não sabe nem o que o médico tem direito de cobrar. E você falou do rol, assim, ontem eu até estava dando aula ao vivo, né? E aí um aluno me perguntou, ele falou, Luciana, sabe qual é a minha maior dificuldade? Cada convênio tem uma lista do que precisa de autorização e o que não precisa de autorização. E aí, né, ninguém se entende e as pessoas não conseguem gravar. Eu falei, olha, eu adoto a seguinte prática. Existe o rol da ANS. Aí abri lá o rol da ANS, tem o rol, hoje a gente tem até ele em Excel, né, que eu consigo fazer filtros. Falei, esse aqui é o rol da ANS. Tem uma coluna aqui que é paciente, procedimento alta complexidade, PAC. E tem outra coluna que é DUT, diretriz de utilização. Então, se eu filtrar aqui, PAC, tá, todos esses procedimentos aqui precisam de autorização, independente de qualquer convênio. Além desses procedimentos aqui, tá, aí você tira o filtro, aí bota lá o filtro, filtra o que tem DUT, o que tem diretriz de utilização. Esses aqui também precisam de autorização. Então é só isso. Esquece a relação de cada convênio. Dica de ouro que você está dando isso aí. Você já pede, né? Para isso aqui já pede, não Exatamente. perde tempo pensando. Não perde tempo. Pode acontecer do convênio falar, não, isso não precisa de autorização, porque é uma questão do operador. Mas é muito mais fácil você trabalhar com uma regra, com uma lista, do que você
trabalhar com um monte de lista. É melhor trabalhar na exceção, né? Exatamente, isso aí. Interessantíssimo. Olha, vou fazer o seguinte, vamos continuar no assunto da inteligência artificial dentro do ciclo de receita, dentro de faturamento, mas vamos dar um break rapidinho, só para a gente tomar uma água, trazer um recado da 2A Consultoria dentro do nosso podcast e a gente já volta. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados. Voltando então aqui com o nosso podcast da 2A Consultoria, Soluções na Saúde. Hoje estamos recebendo a nossa convidada Luciana Obrecht, da GES Consultoria. Lu, nós estávamos aqui falando sobre inteligência artificial dentro dos negócios de saúde, também do lado das operadoras. Inteligência artificial é um tema que está muito no hype agora do momento. Mas aí, Paula, eu estava lembrando aqui que tem um cliente nosso, médico, que ele trouxe uma necessidade para a gente, que ele estava já fazendo algumas solicitações de pedido cirúrgico para as operadoras, e aí ele pediu para a gente ajudar ele com inteligência artificial. Me ajuda a contar essa história? Ajudo a contar essa história, é bem interessante. Ele é um médico bem antenado, assim, né? O que está acontecendo aí que eu quero estar na crista da onda, né? E aí ele trouxe uma demanda para a gente que é até um desafio, tá, Lu? Ele falou assim, as operadoras já estão usando a inteligência artificial quando eu mando o meu pedido de autorização de cirurgia. Ela já diz assim, já não pode, isso aqui já não casa por causa disso, daquilo outro, faltou exame, não sei o quê, não cabe no quadro. Ela já tipo glosa antes do pedido entrar. Aí ele falou, a gente não pode fazer o inverso, não. Eu já preparar o pedido de uma forma que conecte com legislação, com tudo que tem direito, e eu já mando tipo assim, tá prontinho, 100%, agora você não tem por onde correr, porque aí a gente está falando de inteligência artificial contra inteligência artificial. Né? Então, eu acho que isso vai ser muito interessante, porque é bom para os dois lados, eu acho que no fim é bom para os dois lados. Mas hoje, se só a operadora usa, o médico vai ficar no fim da fila, vai sofrer. Porque esse tempo de vai e volta, nem passou na mão do auditor, né? E o paciente esperando. E o paciente esperando. Exatamente. Era isso que eu estava falando no outro podcast que a gente fez, né? Porque a gente, quando ajuda o médico, a gente está ajudando o paciente. Exato. Né? Então, quando a operadora, que já é um poder grande, né? Vamos pensar em tamanho, operador e o consultório do médico. Né? Quando ela implanta uma inteligência artificial para já bloquear esse pedido, porque elas usam todos os recursos possíveis para andar devagar, para negar. Então, aí esse médico falou assim, poxa, a gente não pode fazer a mesma coisa? Eu já não posso preparar, né, todos os meus pedidos de uma forma onde a inteligência já checou legislação, checou o diagnóstico, o resultado do exame, possibilidades terapêuticas. E aí eu faço um pedido bonito pra caramba. O que você acha disso, Lúcia? Acha que é possível? É possível. É possível porque a legislação está aí, né? Então, assim, a operadora não vai negar nada que não esteja respaldado, né, pela legislação. Lá no rol da ANS, a gente tem a diretriz de utilização, então tem alguns procedimentos que têm diretrizes de utilização. O que é isso, né? Existe um anexo, né, que é o anexo 2 do rol da ANS, que tem lá vários procedimentos, e em cada procedimento que tem diretriz, né, a ANS diz, olha, para o paciente realizar esse procedimento, ele precisa ter estas indicações, ou essa, ou essa, ou essa. Tá? Então, tem vários procedimentos que têm essa diretriz de utilização. Então, quando o médico conhece a diretriz de utilização, no pedido dele, ele é exatamente isso que você está falando, né? No pedido dele, ele já vai usar a diretriz, né, para justificar
corretamente o pedido dele, tá? Não é só o DUT, né? E aí, além da diretriz de utilização, né, os exames, né, que você precisa, que ele precisa encaminhar para poder comprovar que o paciente realmente tem aquela indicação, né, que está na diretriz de utilização. Então, existe, né, existe uma transparência, né, desde a lei 9656, né, desde do surgimento aí da regulação dos planos de saúde, existe sim uma transparência, né, do que a operadora, né, é obrigada a liberar. Né? Então, a gente tem o rol, tem a diretriz de utilização, né? Tem documentos, né, do Conselho Federal de Medicina, né, onde se estabelece ali, né, quais são os tipos de exames, né, o que você precisa comprovar ali, né, comprovar com os exames, né, para que a operadora libere. Né? E assim, para a operadora liberar, realmente, quanto mais redondo você mandar, mais rápido a autorização vai sair. Legal. Tá? Porque quando você manda um pedido, falta um exame, aí a operadora, ela devolve para você o pedido Pendência, né? Pendência. Aí você manda. Aí se tiver faltando mais alguma coisa, a operadora devolve. Então, tudo isso vai aumentando o prazo, né, para que a autorização realmente aconteça. Que é o que, na verdade, elas querem que aconteça. Elas já estão usando lá o prazo máximo, aí quando tem pendência vai devolvendo. Mas eu acho que se isso for tratado como uma relação saudável, todo mundo ganha e principalmente o paciente ganha. Né? Porque se o médico manda, porque às vezes o médico manda até código a mais e realmente não cabe. Ah, isso aqui não cabe. Porque mas tá incluso, né? Até isso... a inteligência artificial pode ajudar, porque se ele não mandar mais, não vai parar no meio do caminho para criticar, para botar em pendência, para avisar para o médico. Mas às vezes a secretária, o médico manda 5 códigos, aí tem 2 códigos que estão inclusos nos outros. Uhum. A secretária normalmente não sabe, e aí às vezes ela continua solicitando, né? E uma coisa que já era para estar resolvida se repete, fica ali na pendência. Mas aí eu vou pegar um gancho, você falou uma coisa importante, né? O Hugo criou, né, um assistente médico na inteligência artificial. Aí você falou assim, às vezes a secretária não sabe, né? Uhum. Então, quando a gente consegue formatar isso e esse assistente médico assiste o médico, ele ajuda ele até a pensar nisso. Olha, esse código aqui já está... Ela não precisa necessariamente, tecnicamente, saber. Se eu já tenho uma inteligência artificial preparada como assistente médico. Que quem ajuda a construir, né, esse olhar é o próprio médico, que é o especialista. Exatamente. E assim, hoje a gente tem, né, a tabela de honorários, que é a CBHPM. Lá na CBHPM, ela é dividida lá por capítulos. Então, assim, em cada capítulos de cirurgia, por exemplo, né, aí vem lá todos os procedimentos. E tem as instruções. Então, assim, quando eu tenho um código que está incluindo o outro, tem a observação do capítulo. Tá? Então, assim, isso vai ser uma fonte, né, para você colocar lá para alimentar, né, a sua inteligência artificial. Mas tem tudo lá, Luciana? Não tem tudo. Mas você está falando, você tem um cliente que tem uma determinada especialidade, né? O que, à medida que for caminhando, e olha só, isso daqui não tem nesse BHPM, mas o convênio está dizendo que esse código faz parte desse. A gente pode consultar a MB. A MB sempre responde, é grátis, você vai lá, faz uma consulta e eles respondem para a gente, né? E fica uma coisa formal. Então, vai ser mais uma ferramenta, né, que você vai alimentando ali a sua... Hugo, seu assistente. aí eu queria perguntar para você, né, que está trabalhando com muita dedicação aí na parte da inteligência artificial. Você acha viável essa tarefa, essa missão que o médico deu, ou você acha uma coisa muito complexa? Como é que você enxergou essa demanda dele? Eu acho, assim, primeiro, a inteligência artificial, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que, na minha visão, sair um pouco desse olhar de ficção científica. Porque hoje todo mundo está falando de inteligência artificial porque em novembro de 2022, a OpenAI, ela tornou possível
qualquer CPF do mundo, ou todos os CPFs do mundo, a utilizar a inteligência artificial. O que antes estava dentro de grandes empresas, big techs, ou então áreas de pesquisas, empresas muito grandes, com um poder financeiro gigantesco, hoje está na mão de todas as pessoas. Basta saber usar. Então, não só o médico, mas o profissional de todas as indústrias precisam aprender a utilizar a inteligência artificial. E a Paula está aqui perguntando, é complexo, não é complexo, é viável? Vamos pegar esse exemplo do médico. A operadora, ela lá do lado dela, já tem toda uma equipe de pessoas preparadas a desenvolver e implementar a inteligência artificial. O médico, do lado dele, ele também pode fazer isso. Basta, como você falou, ele entender de rol de ANS, tabela CHPM, diretrizes e tudo mais. Então, se a gente conseguir, do nosso lado, desenvolver o que a gente chama de um agente de inteligência artificial, que é uma inteligência artificial específica para pedidos cirúrgicos junto às operadoras. Isso é muito simples. É muito mais simples do que o médico e outros profissionais aí imaginam. Eu concordo. E o que tem de mais fantástico que essa inteligência artificial hoje chegou pra gente é que você pode usar a linguagem natural para conversar com ela. Então você não precisa saber de programação, você não precisa saber de engenharia de prompt, você não precisa saber nada disso. Esse cliente nosso que a gente está desenvolvendo, inclusive, Lu, quero aqui ao vivo te convidar para você participar desse projeto com a gente, desse médico. É um MVP que a gente está fazendo, né? Um produto mínimo viável, que a gente está desenvolvendo esse agente de inteligência artificial com o fim específico de preparar já o pedido cirúrgico desse médico antes dele enviar para a operadora. Antes. Então ele faz o pedido dele normalmente, passa pela inteligência artificial, a inteligência artificial já vai criticar ou não aquele pedido, já vai melhorar aquele pedido dele, já vai conectar esse pedido com a tabela, com o rol da ANS, com todos os critérios e já coloca para ele, isso que eu estou falando para você, quem faz é a secretária, não é nem o médico. E a secretária faz como? Ela chega para a inteligência artificial, coloca lá o pedido do médico em arquivo, não tem que fotografar nada. Pega o arquivo do médico que ela enviaria pro sistema da operadora ou o e-mail, entendeu? Coloca na inteligência artificial e coloca assim para ela. Faça o pedido médico. De acordo com as regras atuais, faça o pedido médico. A inteligência artificial vai fazer. E vai, se tiver alguma crítica, vai trazer para ela assim, olha, esse código aqui não está aprovado por causa disso, disso e disso. Esse material aqui pode, ou esse material não pode. Aí o que a secretária vai fazer? Ela vai pegar aquilo dali e vai levar para o médico, que é o especialista naquilo. Falou, doutor, olha só, o que você pediu, isso vai ser aprovado, isso não vai ser aprovado, isso está com pendência, isso precisa... É o médico que tem a responsabilidade pelo paciente, ele vai revisar aquilo dali e vai fazer o relatório dele ou a justificativa dele apoiado pela inteligência artificial. Só que a inteligência artificial já coloca um resultado tão bom para ele, mas tão bom, isso poupa tanto tempo do médico que ele vai enviar para a operadora um pedido assim, perfeito. Como você falou, vai chegar perfeito. Pode ser negado? Pode ser negado, mas a probabilidade de ser aprovado é muito maior. Então, Lu, tá aqui o convite, tá? Convite aceito. Muito obrigado. Vamos trazer aqui, uma vez a gente estava também numa reunião de trabalho, falando justamente desse agente de inteligência artificial que poderia ser criado para apoiar o ciclo de receita ou apoiar o faturamento. Como é que você enxerga isso dentro dessa realidade de inteligência artificial, Lu? Então, quem trabalha com faturamento, né, a gente acaba, né, e nem todos os profissionais, né, são técnicos, né? A gente tem aí a grande maioria que são profissionais administrativos, né? Então tem muita dúvida técnica, tá? Então, assim, a gente conversou da outra vez, né? Eu falei pro Hugo, poxa, Hugo, seria muito interessante se a gente conseguisse ter um assistente virtual como se fosse um enfermeiro auditor.
né, ali um suporte para tirar dúvida. Por exemplo, eu vi, né, no prontuário que o médico fez um procedimento, poxa, mas esse procedimento aqui não teria OPME? Né? E aí é uma pergunta que a gente pode fazer para a inteligência artificial. Eu, assim, muitas vezes eu faço isso, né, não para o nosso assistente, mas, assim, de uma forma ali na inteligência artificial mesmo ali do chat GPT, né? E o chat GPT mesmo já me traz... Já né, traz uma resposta boa, uma né? resposta Imagina boa, se fosse um agente. que pelo menos abre a cabeça ali, opa, peraí, né? Isso daí, de repente está faltando alguma coisa. Então já dá um alerta pra gente. Então, assim, seria muito bom, sim, se a gente pudesse ter, assim, imagina, né, um setor ali de contas médicas, né, e aonde o profissional, ele possa, né, tá tirando dúvidas, né, sobre o procedimento. Um outro exemplo, o médico entrou para fazer cirurgia, fez 3 procedimentos. Na hora de cobrar o honorário, eu vou cobrar 100% do procedimento de maior porte. Se o segundo procedimento for pela mesma via de acesso, é 50%, e se for por vias de acesso diferentes, é 70%. Como o faturista sabe se é pela mesma via de acesso ou vias de acesso diferentes? Ele não é técnico. E é muito técnico, né? Muito técnico, mas se a gente perguntar, né, trabalhar o assistente Ele consegue virtual, essa resposta ele rápida. consegue essa resposta pra gente. Olha quanto tempo ele vai poupar. Imagina se ele tivesse que fazer contato com o médico para entender o caso daquele paciente, o que ele fez e tudo mais. Exatamente, né? Fantástico, né? Porque assim, o ideal, né, que é tudo, né, hoje, né, o enfermeiro, né, é uma mão de obra mais cara, né? Então, a realidade hoje, né, dos prestadores, você tem muito mais profissionais administrativos, né? E tem a equipe, né, dos enfermeiros, auditores, mas é uma equipe mais enxuta, né? Que nem sempre consegue olhar tudo. Né? Então, assim, e aquela ideia até que eu falei, poxa, esse cara que fica sentado ali, vendo o prontuário lá no final, né, ele poderia ser muito melhor aproveitado indo para a ponta, treinando o pessoal da assistência para que, né, a conferência dele lá no final, que acaba que tem que ter, porque ele tem que contra-auditar com o auditor da operadora, mas já seria assim, ele vai pegar o prontuário muito mais redondo, né, para ele poder pensar ali, né, na qualificação, até mesmo fazer um trabalho também, né, ligado à qualidade da assistência, né, poder trabalhar mais em notificações para melhorar a qualidade da assistência ao paciente dentro desse processo. Isso é importante, né? Até para ensinar o pessoal da assistência, porque às vezes você vê um erro, uma crítica aqui já no papel. Aí fala assim, eu tenho que voltar para o andar, para o CTI, seja lá o que for, e falar para o enfermeiro que, olha, desse jeito está gerando glosa, ou faltou cobrar dessa forma, porque o que você falou, ele está focado na assistência, ele não tem a cabeça no faturamento. Né? Então, esse vai e volta, esse enfermeiro podendo circular, tendo tempo para isso, ganha muito mais. E assim, Paula, dentro, né, dentro do atendimento ao paciente, a gente usa muito material, né? E para a operadora pagar, precisa estar descrito, né? E a equipe assistencial, né, a grande maioria ainda é muito crua nisso. Tá? E assim, tem toda uma forma de descrever, não é só botar ali que usou aquele material, né? Tem que dizer que tipo de material usou, em que local foi utilizado, né? Se for um curativo, qual o tamanho, né? Então, assim, são várias informações, né, que o auditor ele é capacitado para isso, mas o enfermeiro assistencial ele não é. Ele está focado na assistência. Ele não é. Aí o ideal para a gente fazer com que o fluxo ande esse profissional que está lá no final da ponta, ele tem que vir para cá, para poder capacitar o restante. Fechando um pouco esse assunto aí da inteligência artificial, eu acho que a gente precisa seguir, né, nessa direção, né, e tentar concluir o que eu posso fazer, começar a fazer coisas possíveis
simples, mais possíveis, porque senão a gente daqui a pouco vai ser engolido, né? Exatamente. E tem que surfar essa onda, né, Hugo? Lu, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas eu fiquei sabendo que você está com uma notícia aí muito positiva e muito interessante, que é uma graduação aí nova. Fala pra gente um pouquinho. Na verdade é uma pós-graduação, né? Estou com um projeto, né, que já está desenhado, né, já tem ementa, já tem os professores, alguns parceiros, inclusive, né, parceiros que têm já um produto, né, de auditoria com inteligência artificial, que é uma pós-graduação para auditoria de contas médicas. Tá? E qual o diferencial, né, do produto que a gente está querendo lançar? Hoje eu recebo muitos alunos que fizeram pós em auditoria de contas médicas, mas eles falam para mim, Luciana, mas assim, eu saí da pós, mas eu não me sinto apto para ser um auditor, né? Eu não consegui ter a experiência, tá? Então, assim, no nosso curso, tá? Além, né, de toda a bagagem conceitual, né, que tem que ter, a gente vai estar trabalhando a prática, né? Então, assim, o auditor ele vai ter a oportunidade dentro das nossas 400 horas aulas aí de curso, né, de praticar a auditoria, né? A gente tem casos clínicos, né, que a gente desenvolveu, né, para que o auditor trabalhe ali em todo o processo ali daquela conta para ele realmente sair capacitado. E além dele sair capacitado na nossa auditoria aí, né, nos modelos de auditoria tradicional que a gente tem hoje no mercado, ele também vai sair capacitado para trabalhar ou numa operadora ou num prestador que já tenha um software de inteligência artificial, né, que a dinâmica do trabalho dele muda muito. Né? Então é aquilo, né? Ele vai sair lá do final, né? E ele vai poder fazer um trabalho muito mais bacana, muito mais interativo ali no dia a dia, né? E educando aí, né? A equipe assistencial. Eu queria até te dar parabéns, né, Lu? Que chegou ao ponto de estar criando aí uma pós. Tem mercado para isso, né? Porque o mercado de saúde é muito grande. Precisa de muito auditor dos dois lados. Exatamente. E eu estava, assim, hoje, né, a gente está vendo uma grande tendência aí, né, no mercado, principalmente das operadoras, de terceirizar a auditoria, né? Então, a gente vê hoje aí muitas empresas, né, assumindo, né, a auditoria das operadoras, né? Então, assim, é uma oportunidade, sim. A saúde é muito grande, né? Então, assim, eu acho que a auditoria faz toda a diferença, né, para ambos os lados, né? É um mercado que está sofrendo hoje, né? A saúde suplementar está sofrendo, está em crise, né? Então, é um caminho, né? É um caminho aí para colaborar aí, né? parabéns, muito bom. Também, parabéns para você. Lu, a gente está chegando no final do nosso podcast. Quero te agradecer. A 2A Consultoria é super parceira da GES. Sempre que a gente tem algum projeto, algum olhar de ciclo de receita, faturamento hospitalar, a GES é a nossa referência de parceira, de estar junto com a gente. Muito obrigado, tá bom? Por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada, compartilhando o seu conhecimento. Para a gente fechar, antes da gente fechar, se você quiser mandar algum recado, agradecer alguém, fica à vontade, tá com você. Às vezes você quer lembrar de alguém. Sim, não, eu primeiro agradecer vocês pelo convite, tá? Foi uma conversa ótima, né? A 2A Consultoria também é minha referência aí na parte de relacionamento médico, agora inteligência artificial, que o Hugo tá tocando aí. Tá? E agradecer aí as pessoas, né, que trabalham comigo, que estão aí, né, junto comigo na equipe, a Rose, a Tainara, o William, todo mundo que me acompanhou aí nessa jornada aí ao longo desses anos. Trabalhar em equipe é muito bom. Muito bom. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Então, gente, chegando ao final do nosso podcast, 2A Consultoria, soluções na área de saúde. Obrigado. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios.
Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.